Boa noite, queridos amigos. Meu nome é Márcia Matos. Eu sou do Centro Espírita Isaac Lima e fui convidada hoje para fazer o estudo. Então, eu agradeço a oportunidade que estão me dando de poder trazer o estudo na noite de hoje, as reflexões para que a gente possa, através daquilo que eu venho trazendo, que é do Evangelho, do capítulo 19, e o item é o poder da fé, do item 1 ao 5. Tá? Mas hoje nós vamos iniciar agradecendo primeiramente aos irmãos por estar junto de nós, a divulgar a doutrina espírita, né? A levar às pessoas que nos ouvem, que procuram ouvir uma palavra de conforto e de consolo. Então, que possamos realmente ser esse instrumento da qual nós nos propomos a servir ao Cristo. Para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós leremos uma página do Livro da Esperança, e que é Psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 62 e o título é Auxílio em Nós. Pedi e recebereis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 24. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humanidade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente, instrumento da boa vontade divina, nada pode sem Deus. Capítulo 19, em item 4. Sonhamos felicidade e queremos auxílio. A sabedoria do universo, porém, colocou a vontade em nosso fórum íntimo, a guisar de juiz supremo, a fim de que a vontade, em última instância, decida todas as questões que se nos referem à construção do destino. Anelamos tranquilidade, alentamos nobres aspirações, aguardamos a concretização dos próprios desejos, traçamos votos de melhoria e a cada passo surpreendemos o concurso indireto das circunstâncias a nos estenderem de mil modos o apoio certo da providência divina. A assimilação, porém, de qualquer auxílio surge condicionada às nossas resoluções. Escolas preparam, afeições protegem, simpatias defendem, favores escoram, conselhos avisam, dores advertem, dificuldades ensinam, obstáculos adestram, experiências educam, desencantos renovam, provações purificam. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Entretanto, as leis eternas não esperam colher autômato em consciência alguma. À face disso, embora consideremos com o Evangelho que toda boa dádiva procede originalmente de Deus, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Agora nós iremos fazer a nossa prece, né? E eu convido a todos que queiram fechar os olhos, mentalizar o Mestre amado Jesus, mentalizar o seu mentor espiritual, o mentor espiritual desse trabalho do 28º seu, né? Que leva a doutrina espírita a tantos lares, né? Que há tantas pessoas que estão necessitando de uma palavra de amparo e de consolo, como eu falei, de alegria, né, de bom ânimo. Então, que nesse momento agora em que a gente vai estar fazendo a nossa oração, possamos abrir os nossos corações, colocarmos o nosso espírito em posição de humildade, abrirmos, né, nos colocarmos abertos a sentir nesse momento as vibrações do mais alto, jorrando sobre nós os fluidos necessários para que nós possamos sairmos daqui, quando terminar esse estudo,
muito fortalecido, muito bem amparado. Então, nesse momento, vamos agora mentalizar o nosso Mestre amado Jesus. Te agradecer, Jesus, por podermos ter aceitado o convite a qual o Senhor nos propôs. E estamos aqui dizendo sim mais uma vez. Te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade de divulgar os seus ensinamentos, de sermos instrumento daquilo que o Senhor nos propôs a trazer há 2021 anos atrás. Nesse instante, com nossos espíritos sequiosos, Senhor, doloridos, amargurados, aflitos, por tantas dificuldades, por tantos obstáculos que a gente tem passado nesses últimos 2 anos, que nessa noite de hoje possamos receber o refrigério para o nosso íntimo, Senhor. Para que agora, nesse instante, esse bálsamo que desce através dos fluidos salutares de amor, de compreensão, de paz, de harmonia, de conforto e de consolo, possa chegar a cada um de nós, a todos os lares, Senhor, a todos aqueles que passam da nossa cabeça, do nosso pensamento, a todos aqueles, Senhor, que no íntimo necessitam mais do que nós. Que possamos pensar naqueles nossos companheiros que estão desencarnando e que eles possam ser conduzidos por Ti pelas colônias espirituais, onde serão esclarecidos, tratados, orientados. Aqueles nossos companheiros que estão saindo pela porta do suicídio, buscando, Senhor, o socorro, mas estão perdidos em si mesmo que chega a essa atrocidade. Quem somos nós para julgarmos, Senhor? Mas nós pedimos por esses companheiros, para que eles possam receber o amparo divino, que eles possam receber o fortalecimento, aqueles que desencarnaram e aqueles que estão aqui, mas que estão com pensamentos, Senhor, suicidas. Possam a falange de Maria Santíssima, possam os mentores espirituais de cada um desses companheiros socorrê-los, aliviar a sua dor, dê-lhes a esperança, Senhor, para prosseguir. Que ele possa, no íntimo de si mesmo, encontrar-te e possa, sim, Senhor, sentir o teu amparo, o seu fortalecimento íntimo. Ó Mestre querido, te pedimos nesse momento que o Senhor possa colocar em minha boca as palavras certas para o estudo dessa noite de hoje. Que eu possa tocar o coração daquele que vai nos ouvir, que vai participar dessa reflexão que trago. Que esses companheiros possam ter paciência comigo. Estamos estudando juntos, companheiros, buscando novos caminhos, novas orientações. Assim, Senhor, faça sempre a vontade de Deus, nosso Pai, mas que por acréscimo da sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor possa nos fortalecer, nos iluminar, nos trazer a paz íntima e segura que vem de Ti. Assim que esse estudo possa correr, Senhor, embaixo dessa luz que ilumina, que fortalece e que protege. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, meus queridos amigos, como eu falei, o título hoje é A Fé Transporta a Montanha, está no capítulo 19, o item de 1 a 5 é o poder da fé. Interessante que nesses momentos em que nós estamos sendo assim testados na nossa fé, nas nossas convicções. Mas para que a gente possa nessa noite refletirmos sobre o poder da fé,
O que é fé? Se a gente for no dicionário, a gente vai encontrar lá assim. Fé significa a crença na existência de um poder supremo, criador, mantenedor e dirigente do universo e da vida. E o nosso companheiro Hamed nos diz assim: fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Então, para a gente poder refletir, eu vou perguntar a vocês. Na realidade, a gente está vendo que o conceito de fé significa o quê? Crer, né? Crença em algo, alguma coisa. E Hamed nos diz que essa fé, ela está inata em nosso espírito. A partir do momento que nós somos criados, a gente já vem com essa sementinha dentro de nós. E ela vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória evolutiva. Com certeza é assim que acontece. Mas a gente pode adquirir a fé, ou a pessoa já nasce com fé, que às vezes a gente acha que eu não tenho fé. Eu posso adquirir a fé? Podemos, né? Como podemos adquirir a fé? A fé é trabalhada, ela não é inerte, né? Ela é uma ação. Né? Então, e fé, na língua grega, ela quer dizer fidelidade. Então, quando eu creio em algo, eu sou fiel a essa crença, né? Eu sou fiel a esse Deus. Então, eu sou fiel à doutrina espírita porque eu creio na doutrina espírita. Então, eu sou fiel à doutrina espírita e todo o embasamento do meu estudo é embasado na doutrina espírita. E se eu fosse da religião católica, todo o embasamento religioso seria através da minha fé católica. E assim vai. E só que nós sabemos que a nossa fé, ela é sempre alimentada. A gente precisa alimentar a fé. A fé é uma virtude, né? Ter fé é uma virtude. Uns parece que acham que não tem, mas tem, cada um de uma maneira diferente. Não é uma coisa assim, uma fórmula, né? Ah, não, a fé é desse jeito, dessa fórmula que todo mundo tem que sentir. Não é assim. Cada um de nós vai desenvolvendo a fé através das suas conquistas, através das suas experiências, através das nossas vivências, né? Então, eu digo, se no grego fé é fidelidade, nós somos capazes de nos dar inteiramente a Deus, nesse relacionamento a Deus. Será que nós somos? Nós somos capazes de nos entregarmos realmente à vontade de Deus? Porque quando eu falo dessa fidelidade, e quando Jesus nos trouxe o Pai Nosso como prece, e Ele nos diz, né, seja feita a sua vontade. A vontade de quem? De Deus, não é a nossa. Então Ele se entrega, Ele é fiel ao Pai, tanto que Ele diz, todos só irão ao Pai através de mim. Jesus fala isso. E Ele nos diz que Ele vai nos levando, né? Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Olha o que Ele fala. Então Ele diz, Ele é fiel ao Pai e Ele está nos ensinando a ser fiel ao Pai. E quando Ele chega no momento do martírio da cruz, o que Ele fala? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. E muito mais ainda, Ele diz, Senhor, tende misericórdia de mim. E Ele se entrega, seja feita a sua vontade. Então, e Ele se entrega à vontade do Pai. Então, nós fazemos isso. No início, né, das religiões, principalmente do cristianismo, o que acontecia?
realmente os cristãos, eles provavam, né? Eles queriam dar essa prova de fidelidade a Deus. Então eles se entregavam aos martírios, né? Daquela forma, para provar que eles tinham fé, que eles acreditavam. E hoje em dia, como que a gente pode provar a nossa fé? De que maneira nós estamos sendo testados para podermos assim exercermos realmente a nossa fé? Nesses momentos agora que a gente está vivendo, né, de situações tão diferenciadas que a maioria de nós não vivenciamos nunca uma pandemia dessa forma, agora está essa questão da gripe, né? E aí vai surgindo cada vez mais, a gente fica isolado e a gente fica nessa incerteza, vamos voltar ou não vamos voltar a interagir, né? Embora já estejamos mais normais, mas a gente está com receio. Mas a gente está se entregando, a gente tem realmente essa fé desenvolvida em nós? Essa certeza de que tudo que nos acontece é pela vontade de Deus, mas a gente sempre fala assim, ai, Deus tem um olhar diferenciado por mim, ou pelo meu filho, ou pelo meu marido, ou pelo meu neto, ou pelo alguém que eu tenho um maior amor, né? Então, essa é a questão. Então, a fé, você tem que acreditar que algo é possível e ela, como eu disse, ela não é inerte, ela é ação, a gente tem que agir. Né? Então, não adianta eu estar trancada dentro do meu quarto, orando e pedindo a Deus que faça a vontade dele, mas eu não vou provando a Deus, né? Não é que ele nem necessita de prova, mas a mim mesmo, e eu que tenho que ser exemplo àqueles que estão em torno de mim, da minha fé. Né? Eu tenho que ser exemplo vivo da minha fé. Jesus foi, os primeiros cristãos foram, Kardec foi, ele foi fiel à doutrina, né? Ele foi fiel aos espíritos, né? Porque ele não, de maneira nenhuma, ele organizou, mas ele manteve todo o pensamento dos espíritos, então ele foi fiel. E ele, quando ele teve que dar o testemunho da sua fé, ele deu. Quando queimaram todos os livros, o que ele disse? Queimam-se os livros, mas não podem queimar as ideias. E aí o que aconteceu? As ideias que ele trouxe, que os espíritos trouxeram através dele, o que aconteceu? Aí é que chamou a atenção e repercutiu. Então, a gente vai vendo que tudo tem um motivo, né? E aí eu vou pedir permissão a vocês, que no item 1 diz assim: quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que Jesus curado no mesmo instante. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: por que não pudemos expulsar esse demônio? E Jesus lhe respondeu: por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Isso está anotado em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Então a gente vê que os próprios discípulos, né, naquele momento eles vacilaram na sua fé. Eles fizeram o que eles acreditavam em fazer, mas eles não tinham verdadeira segurança. Talvez até porque estivesse na presença de Jesus, aí falou assim: a gente não faz, mas Jesus vai lá e vai fazer, e vai resolver. Né? E aí depois com a experiência, questão de imaturidade mesmo, às vezes nossa, né? E às vezes a gente se omite, né? E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que a gente vai
cada vez mais a gente vai se entregando. Vê que Pedro, no momento lá em que Jesus é preso e perguntam a ele, né? Mas você não é amigo dele? Ele diz não, ele nega Jesus 3 vezes. E depois ele se arrepende. E ele acha que, né, por muitos e muitos tempos, ele se pune, né? Porque ele se sente culpado por aquilo, né? Por ter negado Jesus e Jesus tinha avisado a ele. E aí a gente vê que esses são os momentos em que a gente é testado na nossa fé e às vezes a gente vacila, né? Então, qual é a nossa fidelidade? A questão que eu estou falando, que estou querendo mostrar para você, a nossa fidelidade a Deus, fidelidade àquilo que a gente acredita. Poxa, se eu estou com o Mestre, se eu estou com Jesus, eu caminho com Ele, eu trabalho para Ele, com Ele, e no momento que Ele precisa de mim, eu recuo, que fé é essa minha? Né? E aí a gente vai ver que em Abraão, né, o que acontecia? Um exemplo de fé, de fidelidade, né? Que ele fez? O Deus, né, que eles falam que Deus falava com eles e falou para ele, olha, você leva seu filho lá e para fazer o sacrifício. E Abraão leva, né? Aí o filho, em determinado momento, pergunta a ele, mas pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí ele, Deus proverá, meu filho. E continua caminhando com o coração dolorido, aflito, porque ele ia ter que sacrificar o seu filho. Mas ele vai e chega naquele momento, ele olha, não vê nada, não vê nenhum animal, não vê nada em torno dele. E ele, meu pai, que faça a sua vontade. E aí o que acontece? Deus pega e fala para ele, Abraão, um homem de fé, não necessita sacrificar o seu filho. Pega aquele cordeiro que está ali e faça o sacrifício. E aí, porque ele, nenhum instante, ele duvidou que Deus não ia permitir que ele matasse seu próprio filho em sacrifício, né? Que Deus é esse? Né? Então, essa é a fidelidade. A gente tem que crer, por maior a dificuldade que tenhamos que passar, por maior que nos tire tudo, como Jó, né? Tudo lhe foi tirado. E em nenhum momento ele perdeu a fé em Deus. Ele tirou os filhos, tirou a esposa, tirou bens materiais e ele continuou com fé. E depois a saúde dele e ele permaneceu ali. E como ele permaneceu fiel a Deus, né? O que aconteceu? Como ele é fiel, tudo ele recebeu em dobro. Então assim somos nós. Nós estamos sendo fiel a Deus, a gente está acreditando que isso tudo vai passar, que tudo tem um aprendizado, ou que isso vai ficar só a gente passando por isso e a gente não vai a lugar nenhum, que Deus está punindo. Deus não pune, não é? Na realidade ele não pune. Ele, em todos os momentos, na dor, na alegria, na tristeza, na perda, na desavença, tem um ensinamento. E a gente que precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é verdade? Então, a gente tem que acreditar que tudo é possível e que se eu tenho fé, vai acontecer. E eu não posso ficar parado, de braços cruzados, esperando que aquilo ocorra. Que vai cair o alimento, eu não tenho o que comer hoje, vai cair do céu. Não vai cair do céu. Mas a partir do momento em que eu pego e me disponibilizo a sair, a caminhar e pedir a um e a outro, eu estou provendo. Aí Deus age. Quantas histórias a gente conhece agora que está mostrando muito na internet? A pessoa está ali vendendo uma bala no semáforo, ou a pessoa está ali catando papelões, né, para vender, e surge alguém e doa uma cesta, doa um dinheiro para a pessoa comprar algum alimento ou um remédio que for, e sempre porque a pessoa está em busca. Eu vi um moço, ele botou um cartaz, eu preciso de trabalho, seja qualquer for, meu telefone é esse, botou o número do telefone, e andava nas ruas com uma placa de papelão no peito e nas costas. E aí ele é a fé em ação. Por quê? Não vai acontecer que ele vai arrumar um emprego? Vai.
Porque ele está agindo, ele está indo em busca, ele não está em casa parado de braço cruzado, esperando que o emprego bata a sua porta, ele está indo. E se nós estamos doentes, o que a gente pode fazer? Buscar o tratamento, buscar ajuda. Se eu estou intimamente, espiritualmente enfraquecida, eu tenho que buscar através da minha fé o quê? O fortalecimento, para que eu possa buscar, através das ações, das minhas atitudes, me melhorar, me fortalecer. Então, a fé, ela é ativa, ela não é parada, ela não é inerte. Então, nós temos a acreditar que algo é possível, nós temos que agir e ter a crença, que acreditar não é dizer assim, eu creio em Deus. É diferente quando eu digo assim, eu sei. Eu creio que existe reencarnação. Ou eu sei que existe reencarnação. Eu sei que existe. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que tem vida após a morte. Eu creio, eu acredito nisso. Então, essa é a diferença. Aí tem aquela história do menino que estava andando de avião e a turbulência, aquela coisa toda. Aí todo mundo muito aflito e perguntam para o menino, mas você não está nervoso, você não está aflito? Não. Mas por que você não está? Porque meu pai é o piloto do avião e ele disse que nada de mal iria me acontecer. Então assim somos nós. Se nós acreditamos que Deus é nosso pai, que tudo o que acontece na nossa vida é permissão primeiramente dele, que não cai da nossa cabeça um cabelo que não seja permitido por ele, então eu tenho que acreditar que se eu tiver que passar por qualquer coisa, é porque foi permitido. Eu preciso passar por aquilo. Entendeu? Isso é que a gente tem que entender, porque a gente não quer passar pelas dificuldades, a gente não quer passar pelas dores. Muitas das vezes são as próprias dificuldades que nós procuramos, que nós desenvolvemos, que nós estamos atraindo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E aí a gente quer que Deus vá e resolva tudo por nós. Aí a gente quer o quê? O milagre. E milagre não existe. Por isso que é importante, a fé raciocinada, porque a gente vai desmistificando muitas coisas. Que Deus pune, que milagre não existe. Então, aí a gente vai vendo que Deus é o quê? Ele é justo e bom. E que tudo que me acontece é permissão de Deus. Foi escolhas minhas, erradas ou não, são consequências dos meus atos. Se são consequências dos meus atos, eu tenho que me educar, me reeducar, melhorar, aprender. Na verdade, então, eu tenho que agir. Como aquela mulher que sofria por hemorragia há anos e anos e anos. E ela tinha gasto todo o seu dinheiro já com médicos e feito tudo que era necessário fazer e ela não conseguia curar. E ela sabia que Jesus ia passar próximo à casa dela. Ela sai à noite, porque não podia se misturar, porque o sangue era impuro. Então, a mulher tinha que ficar fechada dentro de casa, porque a menstruação era uma coisa e o sangue é uma coisa que era muito impuro. E aí, ela vai, escondida, e põe a mão na veste de Jesus, na bainha. E nisso, quando ela tem a bainha, aquela bainha é de um bordado. E aquilo ali tem um simbolismo judaico. E ela toca naquilo ali. Naquele momento que ela toca, o que acontece? A hemorragia dela cessa na hora. E Jesus, o que diz? Quem me tocou? Aí todo mundo, não, Jesus, ninguém me tocou. Tocou. Saiu de mim um fluido, vamos dizer assim. E saiu. O fluido magnético dele saiu e foi e curou aquela mulher que sofria por hemorragia. Então, é ativa, ela acreditava, ela sabia que ela ia ficar curada. Bastava, não precisava nem tocar nele, na ponta da veste dele, e foi o que ela fez. E nós acreditamos nisso? Nós sabemos que a gente pode contar com isso, que a gente, em qualquer momento... Outro dia eu estava conversando com a pessoa falou assim, a pessoa foi no hospital e o hospital foi muito mal atendido, sofreu a porção de coisas e saiu falando muito mal do hospital. E outra foi no mesmo hospital e foi muito bem atendida.
plantão. Aí eu falei assim, não é questão de plantão. É questão de que cada um tem que passar por uma experiência. Então, se aquela pessoa não tivesse que passar pelas erros, vamos dizer assim, do médico, pelo desleixo da enfermagem, do médico, ela não iria passar, ela ia ter alguém que tivesse olhar para ela, ia pegá-la, ia cuidá-la, ia ajudá-la. Mas ela tinha que passar por aquela necessidade, o espírito dela precisava passar pelaquela necessidade de que ela teria que ter dor, teria que estar ali jogadinho, sem ninguém para amparar, sem ninguém para socorrer. Enquanto o outro, no mesmo hospital, foi socorrido e amparado. Por quê? Porque são atribuições nossas, são coisas que a gente tem que passar. Então, às vezes, a gente quer julgar no sistema lógico, evidente que são coisas que erros mesmo, que a gente fala assim, foi um erro médico, foi um erro do governo. A gente sabe disso, que tem muita coisa errada. Mas se nós estamos passando, é porque nós estamos compactuando de alguma forma com esse erro. Compactuando de alguma forma para que a gente possa, às vezes não é a gente, mas o outro que está em torno de nós passe. Então, nada é em vão e tudo é aprendizado. Então, aqui eu vou citar algumas coisas, assim, interpretações aparentemente negativas, quando na realidade são profundamente positivas. Por exemplo, para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer alertar-nos sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Estou me alimentando mal, bebendo demais, às vezes tomando café, bebida alcoólica e comendo massa, gordura, fritura, e aquilo está me fazendo mal, meu estômago está fazendo mal, eu começo a passar mal. Então, a doença é o quê? É isso aí, ó. Eu tenho que fazer o quê? Respeita o seu corpo, respeita o seu organismo, né? Tá comendo muito doce, pode virar diabético, você não pode isso, você já tem tendência. Então, a gente está ali, os sintomas estão sinalizando que a gente precisa se cuidar, né? Se prevenir. Mas se a gente não faz, a gente vai querer que Deus faça milagre. Eu como, e depois eu quero que Deus faça milagre, que me cure, né? E se eu estou me intoxicando? Então, sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Mas eu sou uma serva de Deus, eu trabalho fazendo a caridade, eu não posso passar por nada disso, eu não posso passar pelo abandono, pela decepção, ficar jogada no hospital, não posso. E na realidade, o que acontece? Eu preciso passar por aquilo, né? Então, é para que eu possa parar de me iludir com as coisas, não é verdade? Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. A gente tem que, né, praticar o desapego. Jesus já nos ensina isso, né? Deixa os mortos enterrar seus mortos, né? Então, o que acontece? A gente tem que continuar vivendo, né? E aí cada um tem o seu momento de partir e de ficar. Alucinação e loucura pode nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparências. Vícios de qualquer matriz pode estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante o outro. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios.
Então, o ser humano, ele não é crédulo, nem fanático. É antes um indivíduo que distingue entre o lucro e as vantagens inseridos no processo da vida. É isso que a gente faz. Quais são o lucro, qual é o meu lucro e quais são as minhas vantagens. A gente só pensa nisso, a gente é muito imediatista. E a gente não vê que tem algo muito além do que nós possamos imaginar, né? Então, nós temos que ver que a fé plena não é uma conquista repentina que aparece quando a gente quer, mas é um trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. É o que eu estou lhe dizendo aqui, né? A gente precisa trabalhar a nossa fé. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Parece que está tudo errado, tudo fora do lugar. Mas não. Tudo está do jeito que tem que estar para o nosso crescimento espiritual. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa evolução. O exemplo, né? Então, fé em ação é aquela que o mendigo liberta-se de suas vestes. Lembra daquele episódio que o mendigo vai e pede Jesus para lhe curar, que ele era cego e mendigo. E a pessoa, naquela época, tinha uma veste, uma capa, em que distinguia ele que era mendigo. Então, se ele tira aquela capa, o que ele fala? Ele deixa de ser mendigo. Então, ele vai ter que trabalhar, vai ter que buscar sobreviver naquele momento ali. E ele não tinha nada. Além de tudo, ele era mendigo e era cego. E ele volta a enxergar e deixa para trás a veste dele, logo o outro pega, né, se aposta da veste dele, do manto dele, e ele prossegue. Porque ele vai o quê? Agir. Ele vai trabalhar. Ele teve a fé, ele foi curado. Aí o que ele faz? Ele se agarra na oportunidade que Deus está dando para ele. E nesse momento que ele se agarra, ele vai em busca de ação, de fazer valer aquilo que ele foi, né? Que ele foi em busca. Né? Então, essa força, né? Em síntese, a fé é como uma força instintiva da alma, que guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-lo, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. Olha só que lindo, né, gente? Porque presta atenção, não é um milagre, é um milagre que a gente faz. A gente que constrói, não é dado assim de mão beijada, né? A gente vai adquirir. Então, quando ele fala no item lá 1 do grão de mostarda, na comparação de Jesus, o que ele quer dizer? Ele representa, o grão de mostarda é um grão minúsculo. E ele quer dizer com isso que é uma semente que, como sendo um impulso iminente, que começa a se formar no princípio inteligente que nós éramos, né? Nós somos o princípio inteligente que foi desenvolvendo. E aí estava lá o grão de mostardinha. E aí a gente vai, através dos reinos que a gente passou, a gente foi crescendo esse grãozinho, né? E ao longo do tempo se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Não é isso que a gente se transforma? Quando a gente tem fé? Quando a gente confia em Deus, que a gente é fiel a Deus, fiel à ideia de Jesus, fiel a Deus, a gente não tem essa completa força de que tudo passa e que nós não estamos sozinhos? Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta a montanha. E que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Não tem, porque, né, a gente está aqui de passagem e nada vai passar em vão. A gente precisa
ter essa certeza, saber que as montanhas que a gente tem que tirar, né, que Jesus disse que a gente precisava vencer, é a montanha do egoísmo, da preguiça, da vaidade, da inércia, né? Então essas montanhas que impedem que o meu espírito possa desenvolver, possa crescer, possa contribuir, né, com todo o processo de progresso que nós espíritos e nosso planeta precisa passar. Então eu preciso contribuir, eu tenho certeza disso. Nós somos um elo, cada um de nós fazemos parte desse elo. E fazendo parte desse elo, a gente vai mudar essa história. E justamente para melhor. Temos que acreditar nisso. Nada é em vão. É a purificação, a dor, né? É a purificação para o nosso espírito. Porque como ela tem lá, a fé está inata em mim, veio desenvolvendo com o longo do tempo, eu compreendendo realmente o que é fé, eu tendo esse e saber o poder que eu tenho através da minha fé, é de me consolar, de me confortar, de confortar o meu companheiro, de levar consolo àqueles que precisam. Então, quando eu tenho esse conhecimento, quando eu tenho essa certeza em mim que eu posso levar para as outras pessoas, eu estou ajudando para que a gente desenvolva essa fé no outro. Então, como exemplo que nós somos, exemplos vivos, e nesses momentos eu tenho que dar o meu testemunho de fé, como os apóstolos deram, como todos aqueles nossos companheiros que passaram pelos martírios, e nós passamos pelos nossos martírios íntimos, e temos que dar a nosso testemunho de fé. Então a gente tem que superar nós mesmos. É o maior testemunho do poder da fé que nós podemos dar a Jesus e a Deus. Então, gente, para finalizar o nosso estudo, né, eu agradeço a vocês a atenção. Vocês, se quiserem ler na íntegra o estudo, pode ir lá no Evangelho, capítulo 19, Poder da Fé, e tem 1 ao 5, tá bom? E eu agradeço a todos que tiveram a vontade e a paciência de ouvirem, participarem desse momento, de estarmos elevando o nosso pensamento e contribuindo de alguma forma para levar uma palavra de incentivo, de coragem, de fé, para a gente poder, unidos a gente transportar essas montanhas que estão em nós primeiramente, tá bom? Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, agradecendo imensamente ao 28º Seu pelo convite, agradecendo a todos os irmãos que carinhosamente vibraram para que esse estudo acontecesse. Mestre querido e amado, te agradecemos por essa oportunidade que nos deste, Senhor. Agradecemos ao nosso mentor espiritual, ao mentor espiritual do 28º Seu, nesse trabalho. Agradecendo, Senhor, a espiritualidade da amiga que está do nosso lado, a nos orientar, a trazer a palavra de bom ânimo, de fé e de coragem. Assim, Mestre amado e querido, envolva-nos, Senhor, no Teu amor e na Tua misericórdia. Que possamos, Senhor, sermos exemplos vivos do Teu amor e do Teu amparo. E onde quer, Senhor, que tenha alguém sofrendo, desalentado, desesperado, conduído, Senhor, que Tu possas levar o alento, o amparo, a palavra que consola e que conforta. E assim, que o Teu amor, Senhor, possa ser compartilhado com todos nós, Senhor, que fazemos parte desse planeta, da qual o Senhor é o governador. Que Ismael, patrono do Brasil, possa dar força e coragem para todos nós podermos prosseguirmos a nossa caminhada, confiante, Senhor, que o Senhor está no leme dessa nau. Muito obrigado, que Jesus nos ampare hoje, amanhã e sempre. E damos agora por encerrado o nosso estudo nessa noite de hoje. Muita luz a todos e muita paz, graças a Deus.